Olá, seja bem-vindo ao Tutor Studio e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Lógica de Programação. Então, hoje nós vamos estar vendo operadores relacionais. Primeiramente, o que seria operadores relacionais? Os operadores relacionais são, os sinais de operações aqui para verificar a relação de um termo com outro, ou seja, verificar condições. Então aqui a gente tem o operador sinal de igual, verifica se as duas coisas, ou seja, se os dois termos são iguais. Sinal de diferente, verifica se os dois termos são diferentes. Sinal de menor, verifica se o primeiro termo é menor do que o segundo. Sinal de maior, verifica se o primeiro é maior que o segundo. Sinal de menor igual, ou seja, verifica se o primeiro termo é menor ou igual ao segundo. Esse daqui verifica se é maior ou igual ao segundo. Esses daqui são os operadores relacionais. Então vamos partir aqui para o algoritmo. Então vamos lá, vamos criar um programa que vai receber duas variáveis. Vamos lá, N1, N2, e elas vão ser do tipo inteiro. E o nosso programa ele vai ter que comparar essas duas variáveis, vai ter que verificar qual das variáveis é a maior. Então vamos lá, escreva, digite N1, leia N1, escreva, digite N2, dois pontos, leia N2. Tá, então a gente já recebeu os valores. Agora a gente vai usar C, ou seja, C. Aí aqui dentro do parênteses a gente vai colocar qual que é a condição. Então quero ver se o N1 é maior que o N2. Então, ou seja, se o N1 for maior que o N2, o que ele vai ter que fazer? Vamos aqui definir. Se for maior, escreva N1 é maior que N2. Fim C. E agora vamos abrir outro C. Vamos verificar se o N2 é maior que o N1. Então, escreva N2 é maior que N1. Então vamos dar aqui um fim C. Então, agora vamos abrir outro C, ou seja, se o N2 for igual a N1, então escreva os dois, vamos N1 ou N2 é igual a N1. Então vamos executar aqui o código. Vamos lá, vamos digitar o número 10 e 5. Ah, esqueci aqui. Esqueci de fechar o fim C aqui. Tá. Vamos executar aqui o algoritmo 10 e 5. Aí apareceu N1 é maior que N2. Vamos colocar agora 10 e 10. N2 é igual a N1. E agora vamos colocar 2 e 5. N2
é maior que N1. Então, nosso código funcionou direitinho. A gente chama esse código aqui que a gente fez, essa estrutura, de decisão simples. Por quê? Porque o programa ele não vai verificar primeiro esse e depois esse. Não, o que ele está fazendo? Ele está verificando tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso daí seria a decisão simples. Agora vamos fazer uma do estilo composta. Como seria? Vamos apagar tudo isso daqui. Aqui. Se o N1 for maior que o N2, então, e aqui eu vou dizer o que eu quero que ele faça. Então eu quero que escreva. O que eu quero que ele escreva? N1 maior que N2. Se não, ou seja, se o N1 não for maior que N2, aí aqui eu vou abrir outro C, ou seja, para ele verificar de novo. Então agora o que eu quero que ele verifique? Quero que ele verifique se o N1, vamos lá, se o N2 é maior do que o N1. Se for, então, se for maior, o que eu quero que ele faça? Escreva N2 maior que N1. E agora, vamos abrir outro senão. Ou seja, o que a gente verificou? A gente viu se o N1 é maior que o N2. Viu se o N2 é maior do que o N1. Se não for nenhuma dessas opções, é por quê? Porque elas são iguais. Então vamos lá, escreva N1 igual a N2. Aí, o que acontece? Você lembra? Vamos aqui fazer um comentário. Se eu abro aqui um C com a condição, então, e aqui dentro eu digo o que eu quero que ele faça, e eu fecho aqui com fim C, ou seja, para terminar essa verificação, aqui é a mesma coisa. Então, ó, eu abri aqui o C e agora eu vou terminar fim C. Pronto. Só que aí eu abri outro C aqui em cima. Então agora eu tenho que terminar aquele fim C. Vamos testar aqui o código. Algoritmo executar. Vamos lá. N3 e aqui também 3. Vamos lá. Olha lá. N1 igual a N2. Vamos colocar aqui 1 e 2. Vai, 1 e 4. N2 maior que N1. E se eu colocar 10 e 5, N1 maior que N2. Então esse daí seria aqui os operadores relacionais. Isso daqui seria as decisões. Alguns exemplos de decisões que a gente utiliza os operadores relacionais.